pode ser melhor. Oi, gente, começou o Pode Ser Melhor e hoje nós vamos falar de dois assuntos muito importantes e que muitas pessoas passam, às vezes, a vida toda sem refletir sobre eles. Nós vamos falar sobre propósito e missão. E para isso, eu convidei duas pessoas muito especiais. A nossa comunicadora, apresentadora, que tem uma missão incrível, Nádia Haddad. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um privilégio poder falar sobre esse assunto com vocês. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a Noelle Gomes, mentora psicanalista, palestrante. Seja muito bem-vinda ao SBT. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma conversa incrível. Eu também. Então, para a gente começar, nós temos um quadro aqui, meninas, que chama Empurrãozinho. E as pessoas mandam perguntas aqui, que é pra gente dar aquela mãozinha, aquela ajudadinha básica. Então vamos à pergunta. Oi, gente, eu sou a Daniele Brandi, jornalista, e tenho uma dúvida que eu acho que não é só minha. Missão e propósito, é a mesma coisa ou tem diferença? Me contem, quero saber. E aí, Noelle? Vou falar então baseado na cosmovisão africana, que é um dos meus maiores trabalhos, é a base, né, de toda a minha vida de trabalho. E tem sim, e tem uma grande diferença e uma diferença muito pontual. Dentro da visão africana, a gente fala que missão ela é igual para todo mundo. Todo ser humano tem 3 missões na vida. E isso, independente se é homem, se é mulher, é igual. Então isso eu já acho incrível. Quais Posso são? falar quais são? Uhum. Então vamos lá. A primeira missão de vida nossa é honrar o nosso corpo como um templo. Porque sem o corpo a gente não está aqui. E não tô falando só desse cuidado de ir pra academia e fazer dieta. Eu tô falando de respeitar os limites, respeitar o descanso, cultuar o prazer, né? O prazer de se cuidar, o prazer de estar vivo. Essa é a primeira missão de todas nós, porque sem corpo Que bacana. não estamos aqui, né? Não tem jeito. A nossa segunda missão é deixar esse mundo um lugar melhor do que quando a gente chegou. E aí a gente não sei se vocês escutaram isso, né? Eu vim do interior, assim, de Minas, e minha avó sempre falava que a gente tinha que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Mas é muito mais do que isso. Tá. São nas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes o bom dia que você dá para uma pessoa que você nem conhece faz total diferença na vida dela. Sim. Então, como que você vai deixar um legado? E eu falo de legado intencional. A gente tem que começar a colocar intenção em tudo que a gente faz. E a nossa terceira e última missão, que é sobre ser feliz, mas ser feliz da nossa forma. Ai, que lindo. Não tem um manual. É sobre ser feliz do jeito que a gente se sente feliz. Se respeitando. Se respeitando, sem esse lugar da comparação, sem esse lugar do, o outro faz assim, eu vou fazer também. Ser feliz do seu jeito. E aí, isso é muito bonito. Então, na minha visão, isso é missão. Adorei. E a gente tem propósito. E o propósito é aquilo que a gente coloca como objetivo de vida. Tá. Que faz com que o coração da gente transborde em tudo que a gente faz. Que lindo. E não só de trabalho. Propósito é para tudo na vida. Você tem que ter um propósito pessoal, um propósito profissional, propósito para suas relações. E então eu vejo essa diferença, assim. E tenho vivido assim. Que esclarecedor, porque eu sempre imaginei a diferença entre um e outro, mas algo muito subjetivo e tal. Mas jamais imaginei que existissem essas 3 missões que todo mundo tem. E acho que vai de encontro com o que eu imagino para a vida. E com o que você vive. Sim. E vive mesmo. A gente tem intensamente. aqui algumas imagens de uma das missões, eu acredito, que a Nádia tem. Agora a gente está mostrando para quem está nos ouvindo, né, algumas imagens da Nádia com os seus cachorros. Meus e são amores. quantos cachorros resgatados, Nádia? Bom, que estão na minha casa, meus são 7. Minha mãe tá morando comigo, tem mais 2. Então, eu tô com 9 cachorros em casa. A maior parte, sim, de resgate, de adoção. Esse pretinho é o Hulk, o da direita, na foto. Que lindo. Meu primeiro adotado. A princesa foi a penúltima adotada. E aquele husky, que apesar de ser um cachorro com raça, que chamam, né? Também foi adotado, que esse daí. Adorei o jeito que ela falou raça, porque pra ela sim, cachorro é cachorro cachorro. é cachorro. Cachorro. É lógico. Gente é gente, isso, sabe? Então eu não gosto disso.
E se fosse para eu definir alguma coisa, eu digo, eu amo os vira-latas. Gente. Essa é a Glorinha, que é minha sobrevivente, minha guerreira, minha paixão. Ai, Ela foi olha vítima de só, maus esse olhinho tratos. fechado, gente. O cachorro tá de olho fechado abraçando a Nádia. E aí que tá. O animal, quando ele é resgatado, quando ele é adotado, ele demonstra uma gratidão que ensina tanto. Qualquer coisinha que você faça por ele, eles valorizam e a gente consegue observar nas atitudes, no olhar, no jeitinho. E eu vivo isso dentro da minha casa, sabe? Eu tenho o meu primeiro cachorrinho aqui em São Paulo, foi assim que eu me mudei. Eu fui a um pet shop com uma amiga que queria me mostrar o lugar onde ela tinha comprado a cachorrinha dela. Eu já, nossa, mas comprar cachorro, já tava meio assim. Cheguei lá, olhei um filhotinho, peguei no colo. Falei, ferrou. O que eu vim fazer neste lugar? Eu que sou contra comprar animal. Eu tirava o cachorrinho, botava, ele chorava. Falei, Você falou, vou dar vou ter que conta. levar. E é meu companheiro de 16 anos. Tá aí também é o Luca. É um branquinho. A Glorinha é minha Mulher Maravilha, o Hulk. Aqui nesse cantinho a gente tem o Pitoco. Eu peguei ele ele foi resgatado numa rodovia. Na rua. Nossa. Eu indo pra visitar uma amiga, ele era graça. desse tamaninho. Não aguentei, peguei pra mim. A Princesa, o Hulk e a Glorinha também meus adotados. E aí tá faltando o branquinho, que é o Luca, que é meu mais velho. E um outro que tava na foto anterior, que é o Igor, que já faleceu também. Era um cachorrinho que eu dei pra minha mãe. E ele ficou sem andar. Minha mãe é cadeirante. Ele desenvolveu uma síndrome. Também parou de andar. Não conseguia mais ter uma vida independente. Minha mãe morava no Rio ainda. Eu trouxe pra São Paulo, fiz a reabilitação. Ele passou a usar cadeirinha. Uma fofura. Virou estrelinha há alguns anos, mas eu sei que ele foi embora reaprendendo a viver e deixando um legado de amor e de aprendizado para todos nós. Fora esses animaizinhos que a gente viu aqui, eu resgatei também um jumento, que fica numa área apropriada. Olha, que incrível. Um outro cavalo que acabou falecendo. E tem vários outros cachorrinhos que, no grupo que a gente tem aqui no SBT e outros que eu tenho fora, que eu ajudo a abastecer. E mais um outro recanto de animais de grande porte também, que eu ajudo frequentemente a abastecer. Desde criança eu sempre amei muitos animais. E eu venho de uma criação que eu acho que é muito importante a gente aprender pelo exemplo. Como que você começou? Como que você iniciou tudo isso? Bom, desde criança eu já gostava, sempre tive animal, mas meu pai separava. Animal é uma coisa, a gente é outra, animal no quintal, cachorro dentro de casa não gosta. Geralmente é assim, né? Os filhos vêm pra mostrar Exato. um outro lado, né? E realmente o meu pai, em especial, aprendeu muito depois da chegada desse cachorrinho que parou de andar. E ao longo da vida, dos anos, foi me tocando o quanto os animais são impotentes porque eles não têm voz. Eles não conseguem reivindicar. Eles se defendem, sim, atacando porque é instintivo. E o quanto a raça humana é muito menos evoluída, principalmente em empatia e amor. E aí eu lembro a primeira vez que eu vi um gatinho que foi atropelado na minha frente. A pessoa que fez isso sem dó foi embora. Imediatamente, eu já tinha meus cachorros, um cachorrinho em casa. Peguei uma caixa na rua, pararam para me ajudar. Eu peguei aquele gatinho e falei, e agora? Eu vou ter que cuidar. Levei para o hospital, cuidei. Eu tive um apego tão grande naquele gatinho e eu não podia ficar com ele. Era uma época que eu trabalhava muito fora. Já tinha 2 cachorros em casa e ele precisava de cuidados. Publiquei na época no Twitter. E quem se manifestou para adotar? Tata Werneck. Olha só. Eu não a conheci. Ela foi até o hospital com uma amiga para pegar o bichinho. E essa amiga ficou com a gatinha, que ela colocou o nome de Luz. Eu tenho uma tatuagem no pé chamado escrito Sou Luz. E ela viu. Ela falou, não, ela vai chamar Luz, porque você foi luz na vida dela. E até hoje ela manda foto, acompanha minha afilhada. Gente, que incrível. Então, nesse momento eu percebi, eu falei, opa, e é impressionante. Basta a gente dar o start, tudo acontece na nossa frente. Era o que a gente estava falando. Os opostos não se atraem. Não. A gente aqui não pode ser Eu melhor, acho que a se gente distraem. não acredita nisso. Falei isso, se Exatamente. distrai totalmente. Se distraem. Exatamente. E você já pensou em desistir em algum momento? Olha Nunca, só. ao contrário, me dá um trabalhão. Todos esses cachorrinhos em casa têm um tratamento muito especial, porque cada um tem um problema de saúde, cada um tem uma necessidade. E até onde eu posso servir e proporcionar para eles qualidade de vida, melhoria, eu vou fazer. Para eles e para os que aparecerem na minha vida. Cansa, custa,
A minha casa nem sempre tá cheirosa. Eu fico agoniada. Sim. Mas eu não sei viver de outra forma. Eu não consigo imaginar uma vida sem ter por perto a natureza, os animais, que nos preenchem tanto com sabedoria, com amor, com tudo que é legítimo e verdadeiro. Sabe? Que são, de fato, uma construção divina. Não foi o homem que foi lá e moldou. Olha que lindo. Então, eu não consigo imaginar a minha vida longe disso. Eu acho que eu me perderia de mim. Que lindo. Propósito puro, propósito com missão, né? Deixar esse mundo um lugar melhor. Sim. Sendo feliz da sua forma. E olha, eu demorei pra aprender isso, não? Sendo feliz da sua forma. Porque quando a gente fala de missão, é legal falar do corpo, é legal falar de deixar o mundo um lugar melhor, mas é onde a gente encontra mais dificuldade é de assumir o que é felicidade pra gente. Eu acho que o que torna isso mais difícil é o autoconhecimento. A falta de se conhecer intensamente e de colocar para fora o seu lado sombra, acolhendo com amor, com respeito, porque todo mundo tem defeitos. Eu demorei muito para entender que eu podia ser livre. Livre das projeções, livre de satisfazer o outro. Puxa, se eu fizer isso ou aquilo, mas não vai gostar, não vai ficar feliz. Não. Eu tive que realmente sofrer demais e eu não desejo que as pessoas precisem passar pelas situações em que eu passei para aprenderem. Mas dizer não para o outro e dizer sim para a gente é um ato de amor. Sim. E hoje eu vejo isso. Assim como a Nádia, que conseguiu, em um momento, ela despertou para o propósito. Entendeu? Como que a gente pode ajudar uma pessoa que esteja em casa, que tem vontade de fazer algo, mas ela não sabe nem por onde começar. Às vezes está adormecido, né? Sim. Paralisado. O que você diria para essa pessoa? O melhor lugar para ela começar é dentro. Eu sempre falo isso com as pessoas. Quando a gente quer encontrar sentido de vida, a gente quer encontrar o nosso caminho. Aquele que é meu, do meu jeitinho, com todos os desafios e as vitórias. A primeira coisa que eu faço é parar de buscar fora aquilo que eu só vou encontrar dentro. Então, eu sempre falo com as minhas alunas, olha, pega um caderno, pega uma caneta. Gente, pega o caderno. Pega a caneta. Eu até gostei que vou prestar mais atenção. Pega o caderno, pega a caneta e todos os dias, é um compromisso íntimo mesmo. Escreve pra você o que você sente, o que você gosta, porque a gente não aprendeu. E a gente esquece com a rotina do dia. Sim. Uma confusão. E a gente vive numa estrutura social, cultural, onde se você for o centro da sua vida, você tá errada. Então a gente tá tão acostumado a buscar fora as coisas que a buscadora nunca dá espaço pra realizadora. Eu falo que a minha maior virada de chave de vida foi entender que pra mim ser a mulher que eu sou hoje, a realizadora que eu sou hoje, eu precisava abrir mão um pouco da buscadora. Aquela que estava sempre buscando porque estava insatisfeita, porque o outro está fazendo e eu não tô, porque eu tenho que saber mais. Noeli, como que começou a sua trajetória como mentora, como psicanalista? Porque eu sei que você tem uma história linda também. Eu comecei conseguiu cedo. Transformar, né, o seu propósito em missão. Sim. Isso é muito bacana. Eu comecei cedo, eu tenho 20 anos de carreira. Eu comecei com 17 anos. Que linda! 17 anos eu já era terapeuta holística. Uau! Sim, eu venho de uma família de mulheres que eram muito fortes e isso me machucava. Porque uma mulher forte demais não tem tempo para algumas coisas. E não se permite. Não se permite muita coisa. Eu cresci numa das maiores periferias de Belo Horizonte. E quando você nasce à margem, né? Quando você nasce na periferia, é como você já cresce com uma sentença muito forte sobre você. Você é uma mulher, né, preta, periférica, já tem um rumo traçado. E eu nunca fui essa que deixei as pessoas escolherem as coisas por mim. Eu sempre tive essa gana íntima de curiosidade, de buscar. E aí eu adoeci aos 17 anos, eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu. Eu perdi a visão aos 17 anos, de um dia pro outro. Acordei pra ir pra escola, no meio do caminho fui perdendo a visão, cheguei na escola, já não estava enxergando direito, ligaram pra minha família, me buscaram. E aí eu comecei a passar por um processo de retomar a visão, mas não era só a externa. As terapias holísticas entraram nesse lugar. Porque remédio não adiantava, estava só piorando minha situação. Minha mãe falou, olha... É como se você não quisesse enxergar o que você vivia. O momento de olhar pra dentro. O recado que eu recebi foi esse. A gente vai trocar os seus olhos
E a partir de hoje, você vai enxergar a vida de outra forma. O que não quer dizer que foi fácil, né? Nunca. Pelo contrário. A gente tem certeza que não Na foi. verdade, foi o contrário. Porque eu falo que depois que você vê algumas coisas, não tem como desver. Uhum. E eu comecei a buscar outras formas de viver. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que eu tenho na minha jornada. A minha mãe me ensinou muito isso. Sempre pergunte para si mesma se não há outra forma de fazer. Uma forma que ninguém às vezes está fazendo, mas que é a sua forma. E eu comecei a desenvolver, me tornei homeopata, fui me conectando com saberes mais naturais. E eu comecei a perceber que essa área, hoje, todo mundo fala sobre terapia holística, sobre constelação e tudo mais, mas quando eu comecei, gente, era para pouquíssimos. Não Poucas tinha pessoas celular, né? Como hoje. Que... Não tinha. Falta de esclarecimento também. Totalmente. E meu primeiro propósito foi disseminar aquilo que eu estava aprendendo na periferia que eu cresci. Porque eu falava, gente, peraí, a minha avó benzia, minha avó fazia garrafada, né, de raízes e tal. As pessoas iam até minha avó pedir conselho, pedir ajuda. Falei, peraí, isso já tá no meu quintal. Por que eu deixei passar? E eu comecei esse resgate de olhar para trás. Por isso da ancestralidade. Por isso que eu trabalho hoje conectado com ancestralidade, com saberes milenares. Porque eu olhei para trás. Na visão africana tem uma palavra que eu honro muito, tem até tatuada, que chama Sankofa. Sankofa, uma das definições é: olhe para trás e busque o que você deixou de você lá atrás. Nossa, é perfeito. Ressignifique o seu agora para que você caminhe para o futuro sendo quem você é, com seus pés. Gente, repete, por favor. Repita. Incrível, incrível. É incrível. É incrível. O Sankofa, a imagem dele é um pássaro com os pezinhos para frente, mas o bico e a cabeça para trás. Ele tá olhando para o passado. Olha. Porque se você não honra o que veio antes de você, aqueles que abriram caminho para você estar aqui, e eu não tô falando de amar, Sim, sim, sim. De honrar. tô falando de respeito e honra. Respeitar. Porque se não fosse essas pessoas, a gente não estaria aqui hoje. Então, se você não olha para trás, se você não resgata o que você deixou, a sua alegria genuína, a sua inocência, se você não resgata aquele primeiro amor que a gente deixou lá atrás, não a pessoa, mas o sentir, Sim. né, que é genuíno, que não tem barreira, como que você ressignifica o agora? Para você caminhar para frente sendo quem você é. Porque a gente está caminhando dentro de uma ditadura. As pessoas podem até não perceber, mas a gente está caminhando dentro de vários padrões e crenças que não cabe para todo mundo. Eu nunca consegui encaixar. Eu falava com minha mãe que engraçado, parece que as pessoas... Parece que todo mundo tem a senha do Wi-Fi e eu não tenho. Todo mundo sabe o segredo da vida e parece que eu não. Sempre se sentia um pouco... Sempre me senti fora, deslocada. Deslocada. Isso. Sempre me senti à margem em Porque os qualquer demais lugar. andavam no padrãozinho e você E parece que eu tava andando contra. Eu sempre fui assim, desde criança. Eu acho que as pessoas que vieram para fazer história, para revolucionar e ensinar, eu acho que sempre se sentem assim, né? Sim. Fora, não encaixam naquela forma. Não, e a gente sofre muito. Eu sofri muito, assim, por não me encaixar, por não estar no padrão que as pessoas buscavam, minhas amigas ficavam, Pra quê? Não, por quê? A pessoa tem que gostar de mim do jeito que eu sou risonha mesmo, eu falo alto, eu sou colorida, dá pra ver, né, que eu sou colorida. Lindo, imagine, eu vou repetir aqui o que eu disse quando eu encontrei, eu não sabia que estaríamos juntas, eu passei por ela pelo corredor e eu tenho o hábito de elogiar. Se eu vejo uma mulher bonita, se eu vejo uma pessoa, um homem, eu falo, meu Deus, como você é lindo, linda. Eu fiz isso com ela, eu parei, como você é linda. E é uma beleza que não é apenas a estética, é o inexplicável. Sim. Eu conheci É a a Noelle no atmosfera. Congresso Internacional de Felicidade. Ela fez o chorar rios, assim, Que no legal. exercício, né? Sim. E falei, a Noelle tem que ir para Pode Ser Melhor, e eu quanto antes. Já Tem uma quero pessoa- me submeter a esse exercício. Aliás, eu acho que pessoas como você, que têm esse conhecimento, que sabem lidar com essa parte mais até hipnótica da Sim. coisa, porque hoje eu faço terapia de hipnose e eu sei o quanto é um remédio. Sim, O quanto é olha. terapêutico, de fato. E a viagem mais difícil é a viagem para dentro.
Sim. Quando a gente fala de autoconhecimento, de você ter vivido isso, de ficar cega para as coisas do mundo e ter que se olhar para dentro, a gente se depara com tantas coisas desagradáveis e que a gente vai colocando embaixo do tapete e fala, o que eu faço com isso agora? E todo mundo. Todo mundo. Esse período de pandemia trouxe uma falsa impressão de que todo mundo ia se olhar para dentro. Olha que mundo perfeito pós-pandemia. Eu não sei, eu posso estar super enganada, mas para mim, todo mundo entrou numa inflamação. Sim. Foi piorando. Quem tinha que ficar melhor se olhou, beleza, colheu. Isso mesmo. Pô, agora eu quero melhorar, Mas não a quero ser assim. maioria não. Mas a maioria não. A gente inflamou, agora tá já no Tiveram processo divórcios, as pessoas não conseguiam mais conviver. Sim. A gente vive numa intolerância constante e de todas as formas e sentidos. E assustadora, né? Muito. Isso me dá muito medo. Tá assustador. Medo. Quando você comentou agora de olhar para trás, eu ouvi também há pouquíssimo tempo um pastor de uma igreja evangélica falando algo semelhante para você ver como é que eu acho que as pessoas, o homem, o ser humano, impõe título de religião e tudo é conexão divina. Só. Né? E aí ele diz exatamente isso. Entre em contato com aquela criança que você foi. Sabe aquela menina que brincava de amarelinha, que acreditava que aquilo era a melhor coisa do mundo? Entre em contato e não perca. Ao longo da vida, a gente se perde das coisas que nos trazem e fazem sentido, porque a gente vai ficando dura. A gente enrijece demais. Enrijece, não se permite, isso é bobagem, agora eu sou madura. O que é amadurecer? É ficar chato? Aborrecido? Não, pelo amor de Deus. Ao contrário. Eu percebi, eu era uma criança velha. Minha mãe falava que eu tinha 120 anos, com 7 anos. Mas talvez seja as influências. Isso. A gente não pode se culpar. Sim. Exato. E eu acho muito legal. Que está nos ouvindo, que está nos assistindo, não se culpe. Não, gente, a gente é carregado demais de culpa. Tira Exatamente. essa. Silencia, entende o presente e recomeça, se for preciso. É lógico. Sim. E as minhas referências eram de pessoas muito mais velhas. Então eu brincava sozinha e eu era muito só em todos os sentidos, eu não conversava, não interagia. E com 18 anos eu tive contato com meninas da minha idade. E que viviam uma vida de meninas da minha idade. Porque antes disso, eu tinha minhas amigas da escola, mas que eram muito diferentes, eu não me encaixava naqueles padrões. E eu falei, eu posso ser assim também. Eu posso não precisar usar salto, usar um tic-tac. Eu posso ser menina e eu não vou deixar de ser forte, imponente, respeitosa por causa disso. E assim eu fui me assumindo como o ser humano que eu sou. Sim. Me permitindo. E essa história de se encaixar em padrão é tão desconfortável, a gente não nasceu de forma. Onde nos limita, não nos permite expandir. Nós somos seres em expansão constante. O tempo inteiro. Eu falo muito isso, eu tenho uma filha que é adolescente. E eu fico observando. Eu falo, olha, você já nasceu um ser pronto. O meu trabalho enquanto a sua mãe é te direcionar, te amar incondicionalmente, tá? Estar ao seu lado, mas daqui a um tempo a vida é sua. E quem você se tornar, eu tô com você. Ai, que lindo. Porque a gente vai crescendo tão na forma, né? De ter que se encaixar. Eu lembro que um professor meu falou comigo assim, olha... Eu tinha uns 12, 13 anos e ele perguntou o que a gente queria ser quando crescesse. E aí chegou minha vez, eu fui lá na frente e falei, eu quero ser a Oprah. Legal, uau! Quero ser a Oprah. Né? Né? Uma menina... Gente, a pensa. nossa Oprah brasileira. A gente fala uma menina preta, periférica, sem acesso. A única coisa que eu olhava... Você tinha 12 anos. 12 anos. E você já sabia quem era a Oprah. Já. Você causou um choque na escola. Olha que mãezona. Você causou um choque na tua turma. Meu professor olhou pra mim e falou assim... E meu professor começou a rir. Falou, você quer ser quem? Eu falei, eu quero ser a Oprah. Aí ele falou assim, não, você é muito espalhafatosa. Meu professor. Você é muito espalhafatosa. Você é muito arreganhada. Oxi! E ela é minha grande inspiração também. Aí eu falei, então tá ótimo. Sim. Tipo, É isso mesmo. é isso mesmo que eu Você quero. pra reganhada, risonha. Isso. Aí ele falou assim, nossa, mas você vai ter que fazer muita coisa. Olha, sempre falei, o tá outro, tudo- né? tá tudo É o bem. medo do outro Que projeta. coloca Não, em e projeta projetar- frustração. Isso, no mas não vamos vamos, prestar gente. atenção. Isso é o tempo todo. Isso tá do nosso lado. Sim. O Para as tempo crianças, todo. a gente tem que ensiná-las, né? Sim, que elas podem ser o que elas... Exatamente. Eu lembro que minha filha já quis ser lixeira, porque um dia ela viu o pessoal no caminhão de lixo, criança, né? Mãe, eu quero trabalhar nisso, que eu vou poder andar. Vou poder andar aqui atrás. Aí eu ri e falei, tudo bem. Aí depois, mãe, eu quero ser astronauta. Mãe, eu posso ser bombeira?
Eu tenho que ser milhares de E coisas. deixa ela ser, né? E Claro, deixa é ser. tudo imaginário. E eu acho que esse é o Imaginar, nosso criar. resgate. A gente, enquanto mulheres adultas, fazer esse resgate do olhar, né? Igual eu falei, pega o caderno. O que você gostava de fazer quando você era criança? Que ninguém colocava Agora limite. eu acho uma coisa, para esse olhar, a gente precisa viver o presente. O tempo Estamos todo. vivendo uma sociedade ansiosa. Você já viveu de ansiedade, Nádia? Muito, já precisei recorrer a medicamento, a tratamentos. Hoje eu faço um tratamento alternativo que realmente tirou com a mão. Quando eu percebo que estou no momento mais ansioso, Olha, mais que ansiosa, bacana. eu entro em contato com a minha respiração, eu tenho óleo essencial, eu faço a minha oração. Eu não me permito entrar naquela vibração. Eu dou o meu jeito. Gente, olha a dica da Nádia. E assim, não custa dinheiro. Existem Custa várias dedicação. formas, né? Existe. Eu tive um acidente 17 anos atrás e desenvolvi síndrome do pânico. E naquele momento, é claro, eu ainda estava medicada, eu parei e falei, se você tem uma prescrição, uma necessidade, tem que usar medicamento sim, eu não sou contra não. Mas eu não queria viver daquilo para sempre. Sim. E aí eu lembro que eu tive uma crise de síndrome do pânico na rua. Eu adorava, eu venho de um município chamado Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e até hoje, tem muito tempo que eu não passeio por lá, mas até hoje, quando vou, eu gosto de ir no centro, no camelódromo. Não posso ser uma barraquinha. Então eu sumia, meu pai sabia que eu tava lá na praça, no camelô. Só que dessa vez eu sumi e não voltei. Me deu uma crise. Eu fiquei num canto na rua, assim, perto de uma loja. Eu só fiquei quieta, eu falei, nada vai acontecer. E comecei a conversar com a minha mente. A nossa mente é tão poderosa e o ser humano é tão falho que a gente tem muita força para as coisas negativas. Por que para as coisas positivas a gente não consegue? Nessa hora eu falei, não. Eu sou mais forte, eu quero ficar bem, eu vou ficar bem, tá tudo bem. Respirei, comecei a prestar... A gente passa o dia inteiro respirando, não presta atenção na respiração. Respirei até eu me acalmar. Não é problema pedir ajuda. Não é, ao contrário. Mas naquela hora não tinha quem recorrer. Era você com você. Era eu comigo. E isso eu achei excelente. Não me torna autossuficiente, não me torna melhor do que ninguém. Só aumenta o meu nível de conhecimento sobre mim e sobre os meus viu limites. pra você esse exemplo que se acontecesse de novo, você tem total poder sobre você. É isso. Então, a sociedade é ansiosa. Já deixa passar o que foi, já foi, não quero nem saber, tá tudo certo. Hoje você nem percebe porque você já tá pensando no amanhã. Nádia, você tem algum ritual pra dormir? Muito. Adorei, muito. Me conte um, então. Tenho. Vamos lá. Eu a vida inteira troquei os turnos, desde criança. Enquanto o mundo dormia, eu queria despertar. E meus pais sofreram muito, porque eles tinham horário para tudo e eu ficava lá acordadona, e às vezes chorava porque não tinha com quem conversar. E aí, bota aqueles xaropes para dormir, né? Sim. E nada. Então coloca curso de manhã. Eu estudei balé clássico 14 anos da minha vida, a maior parte deles 6h30, 7 da manhã, para ela ficar cansada com sono. Eu não dormia. Aí eu acreditei que eu tinha insônia. Mas na verdade não, nunca me faltou sono. Eu empurrava o sono. É porque seu ritmo é outro. É outro. E de noite era... Olha, o respeito, o ritmo é O ritmo é outro. E de noite é que eu realmente despertava pra vida. Era onde, depois de adulta, queria escrever, produzir, arrumar a casa, cozinhar. Era assim, o mundo dormiu, agora eu posso é minha vez. ser eu. Agora é minha vez. Só que eu casei com um homem que dorme super cedo, acorda muito cedo. Diurno, outro ritmo. E aí pronto, eu não encontrava meu marido. E aí eu percebi que eu tentava acompanhá-lo e minha qualidade de sono ficou ruim. E deve acontecer isso com muita gente. Muitas pessoas. E eu não queria tomar remédio. Falei, não, vou ficar tomando remédio, que você tem que... No dia seguinte você parece que tá bêbada. Aí fiz uma consulta no Instituto do Sono. Me foi passado uma dieta, uma limpeza do sono. Com todo um ritual. Parte dele eu já tentava fazer. Então, eu tenho, sim, um ritual para dormir. Eu dou um jeito de me desligar. Celular, televisão, eu não ligo de dentro do quarto, de jeito nenhum. Exercício de noite? Não faço. A não ser que seja uma meditação, uma prática de yoga, algo assim. Eu entro em contato com a minha respiração, eu baixo a iluminação do quarto, eu me arrumo para dormir. Sim. Eu tenho o meu perfume para dormir. É isso mesmo, é muito ótimo. Eu penteio o cabelo, eu passo meu creme, tudo no silêncio, na penumbra. Uso meu olhinho essencial. É como se a Nádia explicasse
pra mente dela que tá chegando a hora Tá de chegando a dormir, hora. gente. Agora, Então, é você isso. que tem problema pra dormir, é uma ótima dica. Ótimo, porque não é rápido, mas assim, em poucas funciona. semanas É. funcionou e hoje eu durmo muito bem. Ai, que bom. Eu tenho hábito, eu tenho bruxismo, então eu durmo com placa, eu uso aparelho hoje em dia, consigo substituir. Eu boto meu tapa-olho, minha meia. Então, no fundo, eu não durmo bonita, não. Eu só me arrumo, mas não fico bonita. Olha lá, então, normal, E, gente. ó, Eu também. O quarto tem que estar num ambiente gostoso, silêncio. Eu vou abaixando o meu ritmo, mostrando, como você disse, para minha mente. Sim. Agora eu posso e vou descansar. Antes eu anoto tudo que eu preciso pro dia seguinte, para minha mente não Pra ficar... mente não ficar trabalhando. Gente, isso serve para as crianças também, né? Os pais que têm Sim. dificuldade para colocar as crianças para dormirem, montam um ritual. É. Né? Eu faço isso com a minha filha de 10 anos. Então, quando ela deita, que eu faço a oração, Ela já sabe. o olhinho dela já tá Sim, metade do caminho ali. Então eu vou te contar uma curiosidade e que funciona. Eu faço isso com os meus cachorros. Ah, Todos. gente, Ritual. eu imagino que Mas deve ser eu falo incrível. muito que a gente brinca muito que quando eu fui estudar, né, a cultura africana, eu fui buscar mesmo conhecimento de onde eu vim e tudo mais. A gente fala que a gente ama um ritual, que a gente ritualiza a vida. Ai, eu adoro ritual. A gente ritualiza. A gente fala, a gente ritualiza a vida. E você falando de dormir, de conectar, a gente faz uma coisa chamada banho de presença. De prestar atenção durante o banho. Banho de presença. A gente, ó, Ela é cheia dos exercícios. Eu sou, ficaria gente, aqui eu sou 3 horas adoro. Só Quando a gente lembrando fala de já. ritual, só para as pessoas entenderem, gente. Ah, É isso, isso. não é que a gente vai lá e pega uma Não, mão. não é isso. Ritualizar, vou falar igual a gente fala na visão africana. Ritualizar é colocar intencionalidade. Ah. Você pode ter ritual de Isso em pensamento. tudo. É tudo. Para todas as ações. do Então, nosso a gente dia. chama de ritual porque é isso. Eu vou fazer algo com intenção e que isso vai se tornar um ritual na minha vida. O que a gente faz é o banho de presença. Tá. Você liga o chuveiro um pouquinho antes, bem quentinho, coloca um óleo essencial que você gosta no chão. Olha! Gente, se for de laranja doce, aquela já dando Sério? até o nome. Pode passar os De nomes, laranja passa. doce, porque laranja doce te ajuda a dormir. Você joga no chão e deixa subir o vapor. O alecrim também, não é? Alecrim. Também, gente. Eu uso Alecrim muito trabalha lavanda. tristeza. Ah, É muito bom. Que interessante. Aí Tira põe toda a no tristeza. chão, tá. Você joga umas gotinhas no chão mesmo, 5 gotinhas, deixa o vapor subir, apaga a luz, acende uma vela, banheiro Tá, e gente, vai eu vou fazer tomar isso o hoje. seu Vou fazer banho. hoje. Faça, vocês vão amar. E toma o seu banho, conversando com o seu dedo. Agradece sua mão por tudo que ela fez, seus braços, suas pernas, seu... Você vai passando a mão, né? Passando Que o é a sabonete. primeira missão da Que é gente honrar o seu honrar o corpo. nosso corpo. Isso é tão importante. Eu falo, eu tenho É esse lindo. pensamento. O nosso corpo é o nosso templo mais precioso. É aqui dentro onde a gente guarda tudo aquilo que nos compõe e que a gente carrega no decorrer da vida. As nossas Sim. bagagens estão aqui. Então, eu vejo muitas pessoas que acham que pra gente entrar em contato com o divino e tal, não, eu tenho que ir não sei aonde. Pro Himalaia, ficar 7 dias lá em cima de cabeça pra baixo. Não. Nossa, pode ser legal, pode ser... Tá Pode, bom. mas é no dia a dia. Mas é um no dia a dia, é tão bom a autoconhecimento, né? gente... Todo dia. Esses dias eu tenho um pouco de toque. Então, eu tenho hábitos que hoje eu aprendi a dar risada, tratei, Sim. e hoje eu dou muita risada. Mas eu percebi que eu tomo banho sempre da mesma forma. Eu pego o sabonete, eu sempre passo primeiro aqui. Falei, não, vamos fazer diferente. Sim. Calma, eu quero testar outras experiências. Parece uma bobagem, mas o nosso cérebro buga. Buga, eu falo que dá tela Olha azul. só. Quando você Tá muda, total. você mudou a mão, o cérebro... Ai, O que tá acontecendo? É isso mesmo. Na neurociência eles falam, né? Que a gente cria novas sinapses quando faz um caminho diferente, Sim. indo pro trabalho. É a mesma coisa do banho. Exato. Se você tomar banho de forma diferente. Quando você se dá a oportunidade, a permissão de comer algo diferente, de conversar com alguém que você nunca conversou, de usar uma cor que você fala, não vou usar, não. A gente cria ao longo da vida resistências que nos limitam. E eu repito, somos seres em expansão. Sim. Para que a gente vai aceitar as limitações? Não faz sentido para quem quer evoluir e expandir. E acho que nosso processo de expansão também vai muito de encontro com missão e propósito. Quando a gente consegue provocar um sorriso de alguém, quando a gente consegue transformar a vida de alguém
com uma simples palavra, um abraço, um olhar afetivo, afetuoso, a gente expande. Eu costumo falar que a caridade é uma maneira extremamente egoísta. Porque a outra pessoa está recebendo, mas não sabe que quem está ganhando mais é a gente. E é tão gostoso isso. Esse tipo de pensamento eu trouxe e levarei para sempre dentro da minha profissão. Minha profissão não é só o meu meio de trabalho, o meu ofício, onde eu me preparei. Minha profissão está 100% linkada à minha missão. No dia em que eu não puder trabalhar com uma missão, com um propósito de transformar a vida de alguém, de fazer com que aquela pessoa se sinta mais forte, mais firme e acolhido, de encorajar as pessoas com palavras fortes, com palavras de apoio, para mim não vai ter sentido. Que bacana. Né? Então eu não consigo, eu acho que toda pessoa tem que buscar um pouco. Sim. O que me faz feliz? Como me sentir feliz provocando a felicidade do outro? Porque a nossa vida só faz sentido se a gente fizer o outro sentir algo positivo. Sim. A verdade é essa. Eu falo muito que a gente começa a entender propósito, primeiro quando a gente se coloca no centro da própria vida, tira tudo. Tira as pessoas, tira as obrigações de trabalho, tira tudo. Vai ficar só você. Você no centro. Você vai fazer uma escolha. Se você é muro ou se você é ponte. A maioria das pessoas aprendeu a ser muro. Vai construindo tanta reclamação em volta, tanta dificuldade, vai colocando tanto empecilho que ela não consegue passar e não consegue passar ninguém. Bloqueia. Nossa. Bloqueia. Porque vira um muro mesmo. E a gente tá aqui pra ser ponte. Todas as pessoas. Independente do que ela faz. Pode ser a moça que serve o café. Pode ser o segurança que tava lá embaixo, me ajudou a vir. Ele é ponte. Ele pode fazer isso como ponte ou naquele lugar de dureza, de tentar atrapalhar o máximo possível a passagem. Eu penso que quando a gente começar mesmo a conectar com isso, como que eu posso ser ponte servindo o café? Eu já fui atendente de telemarketing. Eu não nasci nesse lugar que eu tô hoje. Eu lembro que a minha mãe ria, falava, você é a única pessoa que deve trabalhar feliz. E eu ia muito feliz. E eu conversava com as pessoas no telefone, as pessoas, pode te dar nota? Eu falei, o meu setor não tem nota, mas tá tudo ótimo, já resolvemos seu problema, então não vai dar pra resolver seu problema, pode passar pra outra pessoa. E os meus supervisores ficavam assim, como que você pode? Eu falei assim, é uma escolha. Eu tô aqui porque eu preciso. Sim. Ninguém vai trabalhar de telemarketing porque só gosta. Eu tô aqui realmente por necessidade. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho conta pra pagar, aqui é pouco tempo de trabalho, eu vou começar por aqui. Mas aqui, eu posso, já que eu posso ser a melhor. Não melhor do que as pessoas. Porque não existe você ser melhor do que ninguém. Mas eu posso ser o melhor pra mim. É isso aí. Porque a devolutiva é pra mim também. Agora Ser nós melhor estamos do com que um você. ano batendo na porta, 2023. Sim. Um monte de gente desorganizado, querendo fazer aquela listinha bem feita de metas. Dá para fazer essa listinha? Essa listinha, ela é realizável ou não? Acho que as pessoas não vão gostar da minha resposta. É. Mas vou dar. E aí, a gente deve fazer essa listinha de metas? Ou como se faz? O que a pessoa precisa para alcançar as metas que deseja? Porque às vezes passa ano, vem ano, tem gente com os mesmos desejos, né? Sim. E aí? Qual que é o problema da lista? É porque normalmente a gente faz uma lista idealizada. Uma lista que não é real, de acordo com a nossa jornada. A pessoa vai lá e coloca, às vezes, eu vou perder 50 quilos, 30 quilos em 2023. Olha para sua realidade hoje. Como você vive hoje? Em vez de 30, a gente não pode colocar 5, 10. A gente sonha de uma forma muito idealizada e coletiva. Então, eu sempre faço a minha lista de fim de ano. Primeiro eu faço uma lista agradecendo o ano que passou. Né? Gente. Não é colocando na balança o que eu realizei, mas agradecendo o ano que passou. E quando eu penso no próximo ano, eu vou pensar de acordo com quem eu sou agora, não com quem eu quero me tornar. Com quem eu sou. A Noelle de agora, no decorrer de um ano, o que realmente eu, no centro da minha vida, o que eu quero planejar? E aí não são 500 coisas, normalmente são 1, 2, 3. Nossa, eu antigamente fazia uma lista que eu não tinha mais onde escrever. E no final das contas, eu nunca mais fiz essa lista. Mas aí quando eu fazia, eu gostava de chegar no ano final E olhar pra lista. Olhar pra lista e ticar.
Falava, opa, o que eu consegui? O que eu não Isso. consegui? E no decorrer do ano eu lembrava, falava, oi, tem lá na lista, eu vou lá riscar. Né? Mas, de fato, É uma Dava cobrança. certo essa lista? a maioria dava. A maioria dava. Sim. Mas a Nádia, ela tem essa disciplina. A gente É vê uma questão de não é? disposição. Eu falo que a lista dá certo para quem está disposta a mudar e melhorar de vida. A maioria das pessoas fazem a lista estando disponíveis com aquela mudança. Tipo, eu vou sentar aqui. Tô pronto, hein? Tô pronto, universo. Vem cá e me Tem uma muda coisa de inteira. hábitos, né? Tem gente que tem maus hábitos. Sim. E precisa, talvez, de um apoio, né, Sim. uma rede de apoio. Eu lembro que a minha avó, ela falava com a gente assim, que o que a gente precisava preocupar de um ano para o outro era qual era o valor que a gente ia desenvolver naquele ano. Um valor de vida. Minha avó fazia a gente fazer isso. Um hábito e um valor de vida. Uau! Então, isso- por exemplo, um dos meus maiores valores de vida, que eu repito ele todo ano, é coerência. Eu gosto de gente coerente. Eu olho muito mais o que você faz do que o que você fala. Sim. Então, eu tenho essa questão comigo. E eu vou colocando um hábito por ano. Então, em 2023, eu coloquei o hábito do sim. Eu falei sim para todas as propostas que me fizeram. Todas, que estavam conectadas à minha missão, ao meu trabalho. Sim. Não, eu vou. Em 2022? 2022 Por isso eu- que você tá aqui? Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu fui pro congresso e você me conheceu. Olha Porque eu só. falei, tudo que chegar até mim, que o universo trazer pra mim, eu vou dizer sim. Então, Foi o ano que eu mais agora acho cresci. que chegou a hora do exercício. Noelle, você trouxe um exercício pra gente, né? Ih, Então vamos lá. E eu falo que ele é um exercício de reflexão. Tá. A gente vive num mundo que fala com a gente que meta é resultado. é verdade. Né? Você só... Vamos ver seu resultado. Se não foi bom, você não bateu suas metas. É. Não é assim que as pessoas falam com a gente? É, a gente aprende assim, é verdade. E vai piorando a situação. Porque a gente vai ainda colocando metas e números e a gente vai colocando só o trabalho no centro da vida. O trabalho não é o centro da vida. Você é. Seu trabalho é a sua extensão. Sua família é a sua extensão. Então, o primeiro exercício que a gente tem que fazer é assim, quem está no centro da minha vida? Então vamos anotar. Vale anotar, né? Vale anotar quem está no centro da minha vida. E essa pergunta, por exemplo, me fez lidar com a maternidade maravilhosamente bem. Porque eu colocava minha filha no centro. Imagina como era difícil para ela e para mim. Sufocante, né? Eu falei, não, eu vou pro centro e você é minha filha. É uma extensão da minha vida, mas eu tô no centro. E aí eu consegui prosperar, eu consegui relacionar muito melhor com as pessoas, porque eu não estava dando para as pessoas demandas que não eram delas. Era minha. Então, é a primeira pergunta, quem está no centro da minha vida? Segundo, o seu planejamento, as suas metas, tem a ver com você ou com a sociedade? Boa. A gente está sempre pensando no que o outro está fazendo, a comparação que a gente estava conversando antes. Pode ser melhor nasceu assim, de algo, né, algo meu. Sim. Porque eu estudo psicologia positiva, eu falei, não, acho que a gente tem que falar sobre felicidade, sobre assuntos. Ciência do Por que não bem-estar. fazer o projeto, né? Sim. E aí, estamos aqui. Sim, porque Então, isso é seu. realmente, Porque se você for olhar para a sociedade, você vai olhar e jogar lá, ranking de podcast. Quais são os podcasts que são mais acessados e não sei o quê. Ai, eu não quero falar de finanças, eu quero falar de felicidade. Então você tem que se perguntar, essas metas, esses sonhos são seus? Ou é da sua mãe? Quantas pessoas a gente conhece que fez faculdade, que a mãe e o pai queria. passa uma vida em sofrimento, aí lá no final da vida vai fazer o que sempre quis. Exato. Sim, lá chegou no final da vida e falei, gente, eu queria fazer era teatro, não era medicina. Foi um médico frustrado a vida inteira. Então eu também acho isso importantíssimo. E entender que meta e objetivo não está conectado a números. Então não coloca assim, eu quero pro ano que vem gerar 500 mil. Não, ano que vem eu quero gerar mais prosperidade financeira. Noelle, mas colocar número é legal. Então coloca um número que é real. Sim. Real para você. Porque senão você coloca uma meta social, cultural da sua área e você vai abrir mão de ser feliz, de viajar, de curtir seu parceiro, sua parceira, seus filhos. Então eu falo que planejar é muito gostoso, é importante, porque isso direciona a vida. Mas você tem que estar no centro, tem que ser sobre você.
E tem que ser coisas tangíveis. É claro, gente, eu sonhei ser a Oprah. Tá, a Oprah é o topo da minha montanha, é a Oprah. Mas eu sou muito feliz já sendo a Noelle. Você já leu o livro da Oprah? Já. Chorei 3 dias, 3 noites. Incrível. Né? Quanto tempo você falou? Então, eu vou percebendo que é esse lugar. Eu tô planejando com realidade, eu tô planejando com a minha, né, com essa realidade que eu vivo hoje, o que eu posso melhorar. E eu sempre penso no seguinte, uma hora a gente precisa abrir mão da mudança e começar a colocar mais atenção na melhoria diária. O que eu posso melhorar todos os dias para realizar essa meta? Eu confio muito no 1% todo dia. Eu falo, se você fizer 1% melhor todo dia, final do ano você não vai ter feito 100, você vai ter feito 365 Olha. melhor, fazendo 1%. Não tô pedindo pra você fazer 10, mas se hoje você puder fazer 1% melhor para ter aquele resultado que você busca, vai ser muito melhor. Incrível tudo isso, incrível. Pena que eu não anotei, eu tenho que anotar depois, né? E o nosso tempo acabou. Eu ficaria aqui horas. Muito obrigada, gratidão. Gostaria que, Nádia, você deixasse aqui as suas redes sociais para as pessoas te acharem. Nadja Haddad, NADJHADDAD. Em qualquer rede social, eu tô desse jeitinho. Muito obrigada por compartilhar conhecimento. Você foi, meu Deus, uma musa inspiradora que você se tornou agora. E assim, que me perdoe a Oprah, mas você é bem mais incrível, porque você tá aqui pertinho ensinando esse tantão pra gente e mudando a vida de tantas outras pessoas. Então eu sou muito grata a você pelo convite, que bom que deu certo, e por ter permitido agora essa nova ponte, essa nova Eu que agradeço, conexão. Noelle. Deixe também suas redes sociais para as pessoas te encontrarem. O meu é facinho, é Noelle Gomes. Com Y ou com I? Com E. Mentira! Noelle Gomes. Tô assim em todas as redes. E, que bom que você me viu. Tem uma palavra africana linda chamada sawabona. Sawabona é um ritual que a gente faz. Sawabona significa eu te vejo e você é importante pra mim. Ai, que lindo. E a gente faz isso especialmente quando as pessoas erram. A gente coloca elas no nosso peito e relembra quem ela é. Foi só um erro, foi só um descuido. Mas a gente também fala isso quando a gente tá muito feliz. Então, obrigada por ter me visto. Né? De nada. Você me viu. A honra é minha de ter recebido vocês duas aqui com tanta história, tanto conhecimento, que com certeza transformou um bocadinho, pelo menos, a vida de quem tá lá do outro lado. Obrigada. Até breve, se Deus quiser. E agora tem a foto, a gente olha para essa câmera aqui. Pode ser melhor.